Ô, Thiago Valu, vamos entrar aí na entrevista de Pedro Lourenço. O que você destaca aí, um breve resumo da participação dele lá com vocês na TV Band de Minas, Valu? Samuel, achei que ele falou de coisas muito importantes. Acho que o Leonardo Jardim, dentro daquilo que a gente previa de ser um cara com muita autonomia nesse momento, o Pedro Lourenço, de fato, está muito confiante nesse técnico português por aquilo que ele já começou nesses primeiros tempos de convívio. Frases importantes foram ditas a respeito disso. Ele deixou claro que o Leonardo Jardim, de uma maneira geral, avaliou muito bem o elenco do Cruzeiro, falou a respeito da situação dos laterais. O William e Marlon definitivamente vão permanecer no Cruzeiro. O Leonardo Jardim quer mesmo o extremo, né? Quer o extremo. Foi o jogador que o Leonardo pediu ao Pedro Lourenço. Então, de uma forma geral, o elenco foi bem avaliado pelo técnico português. Mas o Pedro falou também em reconhecimento de um elenco que contratou os jogadores, mas que existe um determinado desequilíbrio, neste elenco do Cruzeiro. Falou da vontade do Leonardo Jardim de utilizar jovens e, mais importante, uma das frases para mim que eu destaquei, ele falando a respeito do técnico Leonardo Jardim, abre aspas, ele mostra para a gente onde estão os problemas. Com tantos problemas que o Cruzeiro tem, tudo que você precisa é de um técnico que possa detectá-los a fim de resolvê-los. Então, o Pedro Lourenço, eu perguntei também, Samuel Venâncio, Amanda, Rafa e as quase 6.000 pessoas que estão aqui conosco, da questão do acordo com o Atlético Mineiro. Ele deixou claro que, caso o Cruzeiro chegasse à final, já tinha uma carta de intenção assinada por ele e que seriam 2 jogos de torcidas divididas. Quando ele falou isso, algo que a gente já viu em outras oportunidades, mas eu fui além e perguntei, ô Pedro, mas isso seria válido para outras competições? Cruzeiro pode se encontrar com o Atlético Mineiro pela Sul-Americana, pode se encontrar pela Copa do Brasil. E falei que em outras oportunidades nós já vimos acordos serem rasgados. Caso esse acordo venha a acontecer novamente, porque ele tinha sido tratado para o Campeonato Mineiro, ele vai valer para outras competições também. Então, de uma forma geral, pude ver que é um cara que está confiando muito no Leonardo Jardim. E mais uma frase que ele disse, né? Ele vai ficar bem à vontade para fazer o que tem que ser feito, Samuca. Ô, Amanda, chegou a acompanhar? O que você destaca lá da entrevista do Pedro? Acompanhei sim, Samuel. Bom, foi uma entrevista extensa, né? Teve muitas abordagens legais, acho que importantes também para esse momento que o Cruzeiro está vivendo. Ele falou sobre estamos criando crises no Cruzeiro com as nossas próprias mãos, né? E temos que nos blindar. Eu acho que é um pouco mesmo desse reconhecimento de entender que nem tudo que está sendo feito, por mais que tenha boa vontade, boa intenção, mas às vezes foge um pouquinho daquilo que é o ideal para o momento do Cruzeiro. Então, acho que ter esse reconhecimento e saber que se blindar nesse momento pode fazer toda a diferença. E acho que é muito importante a gente ouvir isso, né? Vindo do próprio Pedro Lourenço, né? Ele falando sobre a possibilidade de avaliação sobre os profissionais do scout, né? Ele fala que tem vários jogadores emprestados e que ele conversou com o Leonardo Jardim, e ele, Leonardo Jardim, quer um relatório desses jogadores com relação aos rendimentos desses atletas, visando mesmo a possibilidade de realocá-los dentro do Cruzeiro, né? Acho que o Cruzeiro está tentando olhar de uma forma mais ampla possível, no sentido de fortalecer cada vez mais a equipe, e passa também por essa avaliação dos jogadores que pertencem ao Cruzeiro, mas que estão hoje em uma outra equipe. Quer ver uma outra coisa que eu achei bem importante ele falar, né? Sobre a questão do episódio, acho que esclarece um pouquinho também da questão do Matheus Pereira, desse imbróglio, desse desentendimento com Alexandre Matos
ele foi muito franco, né, falando que até um outro momento, muito antes desse acontecido lá em Curitiba, ele também teve um arranhãozinho, ele usou exatamente esse termo, né, com o Matheus Pereira. Acho que foi importante ele falar, para parar um pouco desse zum também, dessas falas que a gente sabe que muitas vezes elas não são verídicas, mas que acho que deixam a situação um pouco mais esclarecida para o torcedor, né? Uma outra coisa, deixa eu pensar, que ele falou que foi bem importante, né? Que ele fala: quem fica no Cruzeiro tem que vestir a camisa, suar a camisa e trazer resultado. Então, acho que talvez ele tenha pensado, em determinado momento, um certo comodismo por parte, né, dos atletas, dos profissionais que estão no Cruzeiro, e acho que ele deixa um pouco dessas dicas, né? Se não jogar, se não vestir, suar a camisa, ser competitivo, o Cruzeiro não vai se esforçar a ponto de querer que um atleta como esse, né, esteja aqui dentro do elenco. Então, acho que para mim, pelo menos, é até uma certa indireta aos jogadores, aos profissionais, né, que estão se sentindo numa zona de conforto. Precisa estar desconfortável no Cruzeiro nesse sentido, de buscar ser competitivo, de entender que essas competitividades elas vão acontecer no dia a dia, nos treinamentos, nos jogos, a busca pela titularidade. Então, acho que tudo isso acaba trazendo esse certo desconforto, né, para os atletas. E um último detalhe que ele fala sobre a questão do Leonardo Jardim, né? Ele fala que é um profissional muito diferente, né? Até pela metodologia dos europeus, e que ele tem muita esperança, né? Que ele possa recuperar jogadores que são muito importantes ao Cruzeiro. Citou a questão dos dois laterais, né? Tanto do Marlon quanto do William. Falou também da recuperação, na possibilidade de recuperação do Wallace, que desde quando ele chegou já perdeu 4 quilos. Então, acho que tudo isso é muito importante, assim, ver a dedicação e o compromisso que os atletas estão tendo agora com a chegada do Leonardo Jardim. Confesso que eu tinha uma expectativa boa, assim, para a entrevista do Pedro Lourenço, mas fiquei muito feliz com as respostas, esclareceram bastante dúvida que eu tinha. E aí, Rafa? A Amanda falou da expectativa aí, né? Realmente a gente fica até um pouco ansioso, né? Quando o Pedro vai dar a entrevista, que a gente fica, será que vai sair alguma bomba ali? A gente fica um pouco ansioso. Bom, Samuco, falando na linguagem aí popular, eu gostei muito do seguinte: o Pedro mandou um recado, traduzindo aqui, que é o seguinte: acabou a palhaçada, né? Acho que traduzindo em uma linguagem é mais ou menos isso, é o recado que ele manda, é o que a Amanda falou: quem não quiser jogar no Cruzeiro, né, já sabe o caminho, e quem tiver vai ter que se dedicar e vai ter que entregar. O Pedro sempre muito sincero, e eu gostei de não ver também falando na linguagem popular, uma passação de pano, né? Eu acho que o Pedro reconhece os erros, o Pedro demonstra um conhecimento grande, né, do que se passa no momento. A gente já viu muitos dirigentes que, às vezes, fora da realidade, ali no mundo particular, ou às vezes até para blindar, de uma certa forma, para não admitir os erros, né? A gente vê muito aí no futebol a falta de autocrítica. E a gente vê o Pedro com muita sinceridade, muito bem posicionado em relação ao que acontece. Gostei muito da situação dos relatórios dos jogadores emprestados, porque são, em sua maioria, jovens jogadores, né? Jogadores formados ali no Cruzeiro. Se você tirar aí o Zé, né, o Fernando Henrique, e tem mais um. É o Zé, o Fernando Henrique, se eu não me engano, o Elivelton foi emprestado, não é? O Cruzeiro ainda vai receber uma beirada no empréstimo. Depois o Samu confirma aí. Ou o Elivelton foi em definitivo. Mas tirando esses aí, em sua maioria... Ele foi emprestado até o final do contrato. Então, tirando o Zé e o Fernando Henrique, os jogadores emprestados que estão falando são jovens jogadores, e alguns deles que estão bem, né? A gente vê aí o Vitinho, o Everton, chegou a fazer bons jogos, agora até voltou aí também. Então, isso me traz muita esperança nesses jovens jogadores, porque o Cruzeiro praticamente, né, tirando o Japa, que ele fala, o Ian Lucas, né, tirando o Japa, o Cruzeiro praticamente emprestou a maioria dos jovens jogadores que tinha no último ano aí que atuaram, o tal João Pedro, e demonstra uma confiança muito grande no trabalho do Leonardo Jardim. E outra questão para encerrar, para destacar, eu gostei muito, apesar do erro, da abordagem e da explicação que ele dá. Eu gosto sempre da transparência, né? Acho que quando ele vem a público assumir os erros, explicar e dar transparência,
O que ele fala ali sobre a história do Fernando Diniz também, eu achei que era algo que faltava. Desde aquela época eu achei que tinha faltado, que tinha uma lacuna ali de comunicação e que o torcedor merecia essa explicação, pelo menos, Samuel. É isso, e acho que com a entrevista hoje, algumas tampas foram colocadas, né, no seu devido lugar, e daqui para frente é realmente esperar que o Cruzeiro siga trabalhando. Falou em também, Amanda, Rafa, a gente pode repercutir, que acredita que ele fala da seguinte maneira: a pior coisa que pode ter é a troca de técnico, né? Quando eu perguntei para ele, Pedro, para conseguir levar o Cruzeiro aos títulos que você deseja levar, é muito importante também que o Cruzeiro consiga estancar, né, essas trocas sucessivas de técnicos, numa média de a cada 3, 4 meses. Ele concordou completamente, disse que, e usando essa frase, né, a pior coisa que pode acontecer é a troca de um técnico, né? Então é bom quando a gente vê ele, que mais uma vez chamou para si toda a responsabilidade de tudo que acontece no Cruzeiro. Matos toma as decisões no departamento de futebol, sim, ele é o CEO do clube, mas tudo passa também pelo crivo ali do Pedro Lourenço, mano. Pois é, Valu, e ele falou até sobre esse reconhecimento de ter feito errado, né, na continuidade do Fernando Diniz. Ele fala que teve uma conversa com o Diniz, que ele, Diniz, é muito trabalhador, muito certo, muito bacana. Ele pediu uma oportunidade porque acreditava que pudesse contornar a situação, e ele, Pedro Lourenço, acabou se rendendo ao Diniz, mas enxergou que não fez certo naquele momento, né? E ele ainda fala, né, que todos os técnicos têm autonomia, terão autonomia, que eles têm contrato com o Leonardo Jardim por 2 anos, mas que eles querem ele aqui por muito tempo, né? Muito mais até que esses 2 anos. Então, acho que reconhecer também exatamente sobre essa pergunta feita, né, na longevidade dos treinadores, o que culturalmente o futebol brasileiro muitas vezes não proporciona, acho que pode ser uma ideia de um caminho diferente que o Cruzeiro quer tomar. É claro que o que vai trazer também a permanência dos treinadores muito fica também na questão de rendimento, na questão, sim, das vitórias, mas eu acho que pode ser um momento também de uma mudança de mentalidade. Reconhecer que troca não é sempre algo garantia que o time vai trazer coisas positivas. Acho que o Cruzeiro já deixou muito comprovado, pelo menos nessa temporada, que não é esse o caminho mais correto. Então, a gente deseja que ele possa ter longevidade aqui no Cruzeiro. Eu acho que o Pedro Lourenço fez questão de falar muitas coisas positivas do treinador, apesar do pouco tempo de convívio, mas pode ter certeza que é algo que a diretoria do Cruzeiro confia. Quando ele fala em se render ali, né, eu acho que o que ele quer dizer é que se render a essa questão da troca dos treinadores, né? Ele mostra que, pelo menos, a mentalidade que existe no Cruzeiro é de sair fora desse ciclo vicioso, né, que o Valu colocou muito bem, e que é um ciclo que não deixa o Cruzeiro engrenar como time. Esse ciclo ele não permite que nem o Cruzeiro e nem nenhum clube engrene e tenha resultados a médio e longo prazo, como a gente vê por aí. Então, acho que a mentalidade está boa. A questão é que era um trabalho realmente que era pífio, né? Pífio, assim, ele estava abaixo do que podia se tentar. Eu acho que era mais ou menos por aí, vamos ver.